Então, beleza. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o atual presidente do Instituto Caris. Meu nome é Claudio Honor Oliveira. Podem me chamar, por favor, de Nonô, tá? Então, eu acho que eu já até coloquei meu nome na abertura como Nonô para facilitar a vida de todo mundo. Eu estou muito feliz em fazer a abertura do treinamento Caris Acelera Nordeste. Estou muito feliz. Muito bom. Meus queridos, uma palavra que está muito em moda é transbordar. Transbordar é ensinar, compartilhar, multiplicar conhecimento, dons e habilidades. Transbordar amor, compreensão, alegrias, fé e conhecimento, né? Dizem que quando ensinamos, fixamos mais o nosso conhecimento. Então, meus amados, estamos aqui com esse propósito, transbordar conhecimento e companheirismo. Caminharemos juntos aí para os próximos 2 meses e meio. Temos uma trilha maravilhosa que o Alexandre vai comentar daqui a pouco. E o objetivo é nós passarmos um pouco do nosso conhecimento e encorajá-los, né, a se estruturarem realmente como uma ONG, como uma OSC, para vocês obterem o máximo aí de benefícios, tá bom? Eu quero passar a palavra para o nosso glorioso pastor Léo. Ele vai contar o milagre que nós estamos vivendo nesse momento. Pastor Léo, é contigo. Eu vou pedir ao Alexandre para me permitir compartilhar minha tela com as vossas excelências, né? A gente vai pegar aonde vou passar a bola depois para o Ale. Antes de tudo, agradecer a todo mundo que está aqui junto conosco, de São Paulo, aqui da Paraíba, maravilhosa terra. Agradecer a Deus. Uma bênção muito grande. Tem algumas pessoas que estão com o áudio aberto aí, né? Maria, o seu áudio está dando umas interferências aqui, filha. Não sei se é só para mim. Você pode mutar aí, se for o caso, Ale. Você mesmo pode mutar quem está com o áudio aberto, que facilita o processo. Aí, garoto, bênção de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós paramos no nosso limite, e é uma palavra que eu quero trazer para o nosso coração. Temos muitos desafios pela frente, temos muitos desejos de fazer muita coisa, e julgamos que somos incapazes, esquecemos que a nossa capacidade vem do Senhor, esquecemos que quando resolvemos, né, uma linguagem um tanto quanto evangeliquez, colocar o pé no Jordão, Deus faz com que as coisas fluam, e o nome do Senhor vai sendo glorificado em tudo isso. E é por isso que nós estamos hoje aqui nesse Acelera Caris, porque nós acreditamos que o Senhor, na sua bondade infinita, vai nos concedendo o privilégio de ultrapassar os nossos limites. Isso tudo começou numa reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana lá em Cuiabá, quando eu vi essa figura, não o cachorrinho, tá, gente? A nossa querida que está atrás, que tem um cuidado especial com tantas pessoas, né? E é um instrumento de bênção aí para o pessoal de São Paulo. E vi uma menina lá virada no din-din, como diz o paraibano, ou como diz o nosso amigo Alê, né? Virado no mói de quento. Eu falei assim, gente, essa menina parece que a tomada dela é ligada em 500 volts. Aí eu brinquei com a Helena. Helena, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tem interesse de morar em João Pessoa, não? Ela falou assim, pastor, não brinca com coisa séria. Eu falei, quem disse que eu estou brincando? E ela falou assim, cuidado que o senhor vai fazer... Tá no mudo agora, né? Não, você tá falando. Cuidado que o senhor vai fazer meu casamento lá em São Paulo, hein? Ó, lá em João Pessoa. Eu falei, tá aqui quem vai fazer o casamento? E ela disse, pastor, hoje eu não posso ir, mas eu vou orar para que eu possa ir. Mas eu conheço uma pessoa que já está orando para ir morar em João Pessoa para poder servir a Cristo. Eu falei assim, não, você está brincando. Me deu o telefone dessa pessoa. Em julho do ano passado, imediatamente eu liguei para uma pessoa lá de São Paulo e falei, rapaz, será possível que o senhor vai responder um monte de orações que a gente tem trazido há anos, orado. Pastoreio a igreja que nós plantamos aqui em João Pessoa, e muitos irmãos, muitos dos que estão aqui presentes, pastor, o que nós podemos fazer para a nossa sociedade? O que nós podemos fazer como igreja presente nessa sociedade? Qual é a necessidade da cidade que nós podemos suprir?
e muitas vezes querendo fazer questões pontuais, uma questão aqui, outra questão ali. E o nosso desejo, depois de ter estudado, até fiz uma especialização em teologia e transformação social, e aprendi que nós devemos fazer algo que traga, sim, transformação. E não só questões pontuais, nada contra, mas especialmente que a gente possa ser relevante no meio da sociedade. Foi quando conversamos com Alexandre e o nosso coração se encheu de sonhos, de desejo, de alegria, e eu pensei, Deus está nesse negócio, né? Do lado de cá, os irmãos conheceram Alexandre aqui em João Pessoa nesse último mês que passou. A alegria foi assim um casamento já assim à primeira vista, não foi nem amor à primeira vista, já foi um casamento, né? A igreja celebrou muito como que Deus agiu, transformou e trabalhou na vida de Ale. E aqui do lado de cá o pessoal perguntando, pastor, mas será que a gente vai conseguir? Será que ele vem mesmo? Será que um monte de será? E Deus na bondade infinita está nos ajudando a dar esses passos. Essa semana alguém me perguntou, pastor, mas será que vai dar certo mesmo? Será que Alexandre vem mesmo? Eu falei, irmãos, olha, a nossa oração é a seguinte, que o corretor que for olhar a casa dele lá possa vender a casa logo, e muito em breve eles vão estar chegando aqui. Tudo isso para quê, irmãos? Para que nós possamos servir aqueles que muitas vezes são excluídos, são esquecidos, são deixados de lado, né, na sociedade. Servimos uns aos outros e queremos servir essas pessoas que nem sempre temos como acessar. Algumas nós já acessamos, não sei se Josiane já chegou aí. Josiane é uma líder extraordinária que trabalha entre uma comunidade quilombola aqui em João Pessoa, no meio de 180 famílias, uma voz que grita assim, e tomamos conhecimento aqui, falando assim, nós precisamos ajudar esse tipo de pessoas. São quase 600 pessoas que estão ali, não só dessa comunidade, né, que é chamada aqui de Piragibe, mas de outras comunidades, e o número multiplicar isso aí por umas 3 vezes. E o nosso desejo é que esse Acelera Caris aqui, não só para nós, mas para todo mundo que está participando, venha ser como esse início de sonho, que nós sonhamos, que oramos, compartilhamos, e nós vimos a mão do Senhor agindo de uma forma sobrenatural. Um pastor que saiu de Belo Horizonte, veio trabalhar no Nordeste, João Pessoa, conheceu uma jovem lá em Cuiabá, que tinha um contato de outro pastor lá em São Paulo, de um presbítero amado lá em São Paulo, e assim essa rede tem nascido para a glória do nome do Senhor. Tudo isso nos faz pensar um pouco, irmãos. Muitas vezes nós vemos muitos desafios à nossa frente e nem sempre imaginamos que podemos ajudar, que podemos acessar, que podemos cuidar. O Alexandre daqui a pouco vai falar como que nasceu, né? O Instituto Caris e onde já chegou. E me faz muito lembrar desse peixe, não sei se você conhece, o goldfish, aquele peixinho mais vendido, um dos peixes mais vendidos nos aquários aí da nossa nação. Bonitinho, pequenininho. Uma certa ocasião eu vi um rapaz falando a respeito desse goldfish, que muitas vezes representa a nós mesmos, representa os nossos sonhos, representa os desejos que temos de poder ajudar, de poder auxiliar, de poder servir. Muitas vezes nos vemos como que dentro de um aquário, com muitas limitações ao nosso redor. Então, ele nos orientou a procurar aquários maiores, né? Segundo o estudo daquele rapaz, esse goldfish ele é condicionado pelo aquário em que ele se encontra. Aquele goldfish era condicionado a um aquário pequeno. Esse goldfish já estava num aquário um pouco maior, né? E se você procurar, você vai perceber outros e outros e outros bem maiores. O que isso tem a ver conosco? Muitas vezes nós vemos uma realidade, nós imaginamos algo, né? Só Gibson, você está sem perceber fazendo uns desenhos até legais aí na tela, mas eu acho que não é de propósito, não é intencional, não. E a palavra aqui, gente, é para que nós não venhamos nos limitar aos aquários que muitas vezes nós mesmos colocamos, mas que possamos confiar. Quem poderia imaginar que uma jovem lá em Cuiabá, acessada por um pastor lá de João Pessoa, pudesse dar início a algo tão extraordinário, tão maravilhoso? Sem lembrar, claro,
um presbítero amado, que, claro, devendo lembrar de um presbítero amado, não posso me esquecer, né? Que falou, pastor, tem ali um setor que a gente poderia acessar, ouvir, ver o que a gente pode fazer para servir através da igreja. Presbítero Vanderlão, vai lá para o senhor ver o setor de filantropia do Mackenzie. E assim nasceu uma conversa. E nós vimos que não precisamos limitar os nossos sonhos aos aquários que estão ao nosso redor. Muitas vezes achamos que não podemos fazer, que não podemos realizar, que é difícil demais, não temos recursos, não temos recursos humanos, não temos recursos financeiros, não temos recursos logísticos, mas temos aprendido que quando nós tiramos esses aquários, Deus vai agindo, Deus vai operando, Deus vai acessando pessoas, Deus vai te dando contatos, vai ampliando a sua rede de relacionamentos, e o sonho que era pequenininho, que cabia no aquário pequeno, vai crescendo, crescendo e crescendo mais e mais e mais. E eu quero desafiar você a não limitar a capacidade de Deus usar uma pessoa, uma família, uma igreja para fazer algo que glorifique o nome do Senhor, né? Não tem limite. E o Senhor não tem barreiras, não tem barreiras geográficas, não tem barreiras financeiras, não tem barreiras logísticas, mas muitas vezes as barreiras estão dentro do nosso coração, irmãos. É nós mesmos que nos limitamos, nós mesmos que colocamos barreiras, colocamos a nossa mente e o coração dentro de pequenos aquários. Talvez porque nós nos esquecemos do que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 10, e aqui eu termino a nossa palavra. E o desejo é que você sonhe alto, que você não coloque limites, né? Aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, através da nossa vida, você vai ver o que Deus fez através da vida de um homem que se dispôs a servir para a glória do nome do Senhor. Nós não podemos esquecer que nós somos criação de Deus, feitura dele, criados em Cristo Jesus para isso, para a prática das boas obras. Boas obras essas que Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas, né? As boas obras, nós temos ciência que não nos conduz à salvação, mas ela é o caminho, é a estrada pela qual anda aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. E é o desejo nosso poder encorajar a nossa igreja aqui de João Pessoa, de São Paulo, e se o Senhor nos permitir, de outras cidades, estados, para a glória do nome do Senhor. Lembremos, né? Não coloque limite naquilo que Deus pode fazer. Não coloque limite, deixe o Senhor agir, só coloque o seu coração nas mãos do Senhor. E espere que o Senhor possa, e eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias através da nossa vida, desse Acelera Cares, do qual nós somos muito, 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 muito gratos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e obrigado aí pela atenção. Continue aí que tem coisa preciosa ainda chegando. Deus abençoe. Até mais. Doutor Alexandre, você está por aí, meu irmão? Estou por aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos. O ninja de São Paulo. Pessoal, queria dar boas-vindas para todos. Seria maravilhoso todo mundo abrir a câmera para eu ver o rostinho de vocês. Ver que ninguém está dormindo, ver as potências de João Pessoa, as potências daqui de São Paulo. São Paulo, a gente está em um monte de bairro aqui, tem gente já de Marília, tem gente do centro da cidade, tem gente do Parque Savoy, tem mineiro, ó, tem uma mineirinha aí também, viu? A potência aí de João Pessoa em peso, estou muito feliz, gente. Olha aqui, temos aqui uma cidade francesa também, pessoal lá de Bahia. Garoto lindo. Aí é potência demais. Gente, fiquei muito feliz, mas muito feliz com a minha ida à Paraíba. Foi um negócio brutal, brutal, porque me impactou de maneira sobrenatural, sobrenatural. Eu vivi na Paraíba um pouco do que Deus quer para a minha vida, né? Mas o que eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa de imediato. Que nasceu de imediato. Eu falei, olha, o que eu tenho que fazer agora? Um curso de capacitação para o pessoal, né? Então, eu vim no avião pensando, e nasceu
o Instituto Acelera CARES, né? Então, isso era uma ideia que eu e o Nono, a gente já tinha trocado umas figurinhas, e a gente falou assim, ó, tá na hora da gente fazer a nossa própria aceleradora. E quando eu cheguei aqui, que eu aterrissei, a primeira coisa que eu falei para o Nono, ó, vamos executar isso aí, Nono. Vamos executar, vamos chamar o pessoal, vamos montar tudo. E aí nasceu essa ideia. Nasceu essa ideia, uma ideia que vai, a princípio, a gente pensa em potencializar vocês, né? A gente dividiu em algumas fases, a gente pensou em 3 modelos iniciais. A gente vai ter um curso básico, que a gente está iniciando hoje, vamos ter um curso intermediário e um curso avançado. E cada curso vai capacitar vocês em determinada área, né? Então, a gente quer apresentar para vocês esse roteirozinho, né? Então, ó, primeira coisa que a gente está fazendo hoje é uma conversa inicial para a gente deliberar como é que vai ser o curso. Então, nosso curso vai ser toda segunda-feira, das 8 às 9h30, onde a gente vai lidar com esses temas, né? Semana que vem, a gente vai conversar sobre governança e transparência com o reverendo Joel, que é o gerente de filantropia do Mackenzie. Depois, a gente vai, no dia 20, falar sobre processos. Isso daí, quem vai falar é o CEO da Cargill, que é a maior produtora de sementes do mundo. É o Rafael, né, que vai falar. Mobilização de recursos no dia 27 vai ser a Áurea. Hoje, a Áurea é a gerente de filantropia do Instituto do Hospital Bandeirantes, né? Depois, a gente vai ter uma aula sobre comunicação em abril, que vai ser dada pelo Rony. O Rony é um amigo meu que trabalha na parte de marketing, né? E ele trabalha numa empresa holandesa e dá aula também no Senac, aqui em São Paulo. Depois nós vamos falar sobre finanças, e aí é a hora da grana, né? Que a gente vai fazer um make-off falando sobre como gerir seus dinheiros, seu dinheirinho, que vai ser o Ricardo. O Ricardo trabalha em uma multinacional farmacêutica. Aspectos jurídicos, quem vai falar sobre isso vai ser a Dona. A Dona é uma menina que é advogada, ela sempre deu assessoria no terceiro setor em São Paulo, e ela que formou a lei do terceiro setor em São Paulo. E eu conheci a Dona em 2003. Né? Foi quando ela me ensinou tudo sobre ONGs e nós fundamos o Instituto CARES. Aspectos contábeis vai ser o Deneval no dia 24 de abril, que vai ser uma coisa bem legal também, porque ele tem um escritório de contabilidade e ele saca muito de terceiro setor. Em maio, vai voltar o Rony de novo com marketing, né? Ele vai falar sobre como a gente cria ferramentas de marketing para nossas ONGs. E depois, no último encontro nosso, vai ser a Dona de novo para fazer o fechamento. Beleza? Agora, não sei, deixa eu só voltar um aqui. E vai ter 2 encontros nossos, o de comunicação e o de marketing, que não vai ser na segunda-feira, vai ser na quinta, porque o Rony dá aula no Senac na segunda-feira. E como eu queria ele muito dando aula para a gente vai ter que abrir essa exceção, tá bom? Beleza? Só anotem isso daí na agenda para vocês não marcarem nenhum compromisso. Vai ser só essa pequena variação por causa do Rony, que ele não pode. Né? Então, ó, uns avisos para começar o curso. Né? As sessões serão sempre online, pelo Zoom. A gente pede para o pessoal usar o computador, que fica mais fácil
você acessar as ferramentas, né? Principalmente a abertura de câmera e microfone, né? E a gente vai pedir para vocês sempre estarem com o microfone fechado. Quando vocês quiserem levantar algum questionamento, a gente pode levantar a mãozinha e a gente abre, tá bom? Para você fazer sua pergunta. Outra coisa que aqui, ó, os dias que não vão ser dia de segunda, é aqui, ó, dia 4 de abril e dia 9 de maio. 4 de abril e 9 de maio, tá bom? Beleza? Já perguntaram isso aí. Beleza? Outra coisa, pessoal, a gente vai ser pontual, né? Porque, às vezes, se a gente não criar esse hábito de ser pontual, a gente pode atrasar muito a aula. E, às vezes, o conteúdo atrasa, aí não é bom. Então, vamos criar a cultura de 8 horas, então vamos começar 8 horas. Geralmente, eu vou abrir a sala de aula 10 minutos antes, tá bom? É. Beleza? Aí, uma coisa que eu queria conversar com vocês, o que eu fiz? A partir do questionário que o Léo mandou para vocês, a gente começou a ver vocês. Então, a primeira coisa que eu notei é um grupo bem heterogêneo, né? A gente tem pessoas de vários lugares, tem homem, tem mulher. Então, vai ser uma interação muito legal, porque com isso a gente vai sonhar juntos, né? Uma outra coisa importante que eu vi, a maioria das pessoas que estão aqui tem um vínculo com a igreja ou tem vínculo com ONGs. Quer dizer, são pessoas que já desejam no seu coração fazer algum trabalho social. Isso é muito importante para a gente, né? E aí a gente viu também que tem uma gama de gente diferente. A gente tem superintendente de escola dominical, a gente tem farmacêutica, a gente tem acadêmica, a gente tem pastor, a gente tem gerente de serviço, a gente tem pessoal da diaconia da igreja, a gente tem professor. Então, quer dizer, o nosso público é bem heterogêneo. Isso é muito legal, porque a gente cria um fórum de debates aqui, né? Um fórum onde a gente vai ter um monte de gente contribuindo, um monte de gente falando. Isso vai ser muito saudável para o nosso grupo. Uma outra coisa, que aí vem nossa parte, né? Que me chamou muita atenção, é que o pessoal já coloca a mão na massa, mas não está organizado como o OSC, não está organizado como uma organização de sociedade civil, porque não tem estatuto. E aí, quando a gente for falar de aspectos jurídicos, aí a gente vai falar sobre a importância de ter um estatuto, a importância de ter um CNPJ, né? E aí a gente sai trilhando nesse caminho. Por quê? Com isso a gente cria legitimidade. Criando legitimidade, o que leva a gente a pleitear coisas. Enquanto a gente não tiver legitimidade, a gente não consegue pleitear nada, né? Uma outra coisa importante, que aí eu adorei da Vânia aí do lado do Léo, planejamento financeiro, né, não, Vânia? Então, ó, a metade do pessoal não tem planejamento financeiro, mais da metade. Isso a gente tem que pensar muito, porque sem planejamento financeiro a gente não consegue executar coisas, né? Então, vai ser uma aula brutal essa aula nesse dia, né? Uma outra coisa também, ó, as organizações não têm plano de comunicação, 70% delas fazem. Então, quer dizer, as pessoas fazem coisas, mas que nem o velho guerreiro Chacrinha falava, quem não se comunica se estrubica. Não é isso? É o jargão dele. E aí a gente começa a ver e vai discutir sobre a importância da comunicação nisso, tá bom? Uma outra coisa que eu gostei, está fazendo uma mistura São Paulo, Paraíba. Agora os paraibanos deram uma chicotada na gente, viu, Nuno? Uma chicotada forte, cara. Ó, os paraibanos bateram forte na gente. Vamos começar a arrumar o pessoal de São Paulo.
para fazer, viu? Porque os paraibanos dominaram, 65%. Vamos arrumar. Vamos arrumar. E aí, a gente viu aqui que tem um pessoal de cidade satélite aí, né, que é os franceses, que o Léo falou, né? Temos pessoal de Minas Gerais, né? Temos pessoal da Paraíba, de João Pessoa, e temos o pessoal de São Paulo, né? Então, a coisa é meia grandinha, né? Uma outra coisa que eu achei interessante foi que a gente tem uma pluralidade de objetivos, de interesses de pessoas em fazer coisas, né? Isso é muito bom. Inclusive, agora eu saí de uma reunião falando justamente sobre isso, que um projeto só pode ter várias vertentes, né? Pode ter várias nuances e trabalhar várias coisas, e isso a gente vai discutir durante o nosso curso, beleza? E aí, nasceu para vocês a aceleradora CARES. Mas de onde vem isso, né? Isso é muito importante para a gente. Cara, nós somos um time que nasceu há muito tempo atrás, né? E esse time nasceu de um sonho, né? E de uma coisa louca que deu em mim, né? Eu fiquei internado durante 3, 4 dias porque eu não tirei férias. Eu tive uma dor de cabeça que não passava com nada. E aí eu fui internado, e aí o cara falou, você não tem nada, mas como eu já dei o diagnóstico de 3 meningites, hoje eu vou te tirar um pouco de líquor para fazer o exame. E aí, fez o exame, deu negativo, voltei para casa. No outro dia, quando eu levantei, eu não parava de vomitar e de dor de cabeça. Aí eu voltei para o hospital. Aí fiquei internado 4 dias. Só que no primeiro dia era dia, tá livre, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou montar um cardápio bom aqui de comida. Aí pedi tudo que eu tinha direito, tal. Segundo dia também, no terceiro dia eu queria ir embora do hospital. De todo jeito, acabou a festa, né? E aí o médico falou, você não vai sair não. Você vai ter que ficar aqui. E aí eu, em oração no hospital, falei, olha, Senhor, abre meus olhos eu entender o que eu estou fazendo aqui, porque até agora eu não entendi porque o Senhor me deixou aqui. E aí, no 4º dia, veio na minha cabeça, ó, o que você faz de melhor, você não faz dentro da igreja, que é dar aula e ser dentista. E aí veio o sonho, estimulado pelo amigo meu do Rotary Club, a montar um Instituto CARES, né? E aí nós começamos a atender, e aqui está uma galera que todo ano me ajuda na festa. Esse ano nós estávamos em 120 voluntários. Então, na festa tinha 700 pessoas, festa de rua, né? Mas vamos contar essa história. Então, a partir da minha saída da internação, eu pedi para o conselho da igreja que eu queria trabalhar, né, como dentista na igreja. Porque eu tinha na mão esses dados aqui, ó, que 30% da população do Brasil não cuida dos dentes. 14% dos adolescentes nunca foi ao dentista. 60% das crianças com menos de 10 anos têm pelo menos uma cárie na boca. E 20% da população brasileira já perdeu todos os dentes, né? Então, esse dado me assustou na época. E aí, eu implantei lá na igreja um projeto chamado Projeto Alegra, Amigos do Seu Sorriso. E aí eu tive um papo com o conselho e eu falei para eles assim, olha, eu não acredito em igreja que não esteja com as portas abertas. Igreja tem que abrir todo dia, né? Então, se a igreja estiver aberta ou fechada, o
custo do prédio é o mesmo. Aberto, fechado. E aí nasceu a ideia da gente montar essa clínica lá. Começamos com 6 dentistas amigos meus. Hoje, daqui a pouco, eu vou falar uns números para vocês, que vocês vão ficar assustados, né? Então, onde nós atuamos? Né? Onde está o Instituto localizado hoje? O Instituto está localizado na Vila Carrão, que é um bairro na zona leste de São Paulo. Se você for ver, o IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano do bairro Carrão, é muito bom, comparado a um país europeu. Qual o problema? Que nesses bairros tem sempre microfavelas. Quer dizer, aqueles corredores onde tem 6, 7, 8 famílias morando ali. E o pessoal aluga cômodo e cozinha, o cara faz uma casinha pequenininha e assim por diante. Então, a gente se inseriu nisso. Hoje, a gente atende pessoas de todas as regiões de São Paulo. Vem procurar a gente, né? Então, a gente impacta muita gente. Então, esse é o casinho de um menino lá da zona norte de São Paulo, né? O Joaquim. O Joaquim, ele não queria ir mais para a escola porque quebrou o dente. E o Joaquim, a professora dele me ligou e falou, olha, o Joaquim não quer ir para a escola. Eu falei, então, se é esse problema, vamos devolver o sorriso para o Joaquim. Aí o Joaquim foi lá no projeto, a gente fez um dentinho novo para ele, ó. Joaquim, na segunda-feira, estava na escola, bombando lá e levando alegria para nada. E é isso que a gente faz. Então, só que o Instituto, com o passar dos anos, foi amadurecendo em tal magnitude que a gente criou um DNA. Hoje, nós trabalhamos com voluntariado, nós trabalhamos na área de saúde, na área de educação. Fazendo com que isso? Sinalizando o reino de Deus. Então, são coisas que a gente não abre mão, né? Voluntariado, saúde e educação. São esses 3 eixos que a gente trabalha. Mas quem sustenta esses 3 eixos? Trabalhar em prol do reino de Deus. Então, a gente quer mostrar para a sociedade que Deus fez na nossa vida e a gente quer transformar as vidas dos outros com o que Deus fez na gente. Eu acredito que, se vocês quiserem colocar no chat amém, eu aceito, viu? Se vocês quiserem colocar amém, ó, não tem essa não, viu? Aí, ó, nesses quase 18 anos, que minha bolsa, em novembro desse ano, a gente faz 18 anos. Impactamos 80 mil pessoas. Só o ano passado foi 5.500 pessoas. Então, e quando a gente colocar esses números, só desse curso, a gente está impactando quantas pessoas? Então, a gente conseguiu quebrar a barreira transestado. A gente saiu do estado de São Paulo, estamos já atuando em outro estado. Isso é muito importante para a gente como instituição. A gente, como instituição, a gente tem que zelar por isso. E o meu desejo de fundo do coração é que a gente, aí em João Pessoa, chegue a 800 mil pessoas. E se vocês gritarem amém, a coisa vai ser concretizada. Amém, varão! Amém! Então, amém! Eu fiz uma linha de tempo aqui que conta um pouco da nossa história, gente, que é uma coisa brutal também, né? Que a gente teve a nossa fundação em 2005 com o Projeto Alegre. Em 2007, a gente foi trabalhar em uma cidade chamada São João da Mata. Essa cidade fica lá em Minas Gerais, perto de Pouso Alegre, fica a 50 quilômetros de Pouso Alegre. Porque um pastor amigo meu tinha mudado para lá e ele viu que na cidade só tinha 11 pessoas formadas. 11. E aí a gente foi pesquisar o porquê.
porque eles não tinham faculdade para ir. Então, a gente pegou o apoio da Fundação Mary Pierce e começamos a financiar o estudo deles. Em 2012, eles pediram emancipação, mas nós já tínhamos formado lá 148 pessoas na cidade. 148. A gente tirou pessoas daquela bebê, né? Deixa eu ver aqui. Essa daqui, a Fernanda comentou aí. Lá em São João da Mata, tinha gente que trabalhava naquela lavoura de meia, onde ele planta e tudo que ele colhe, a metade vai para o outro. E a gente tirou muita gente desse tipo de trabalho, né? Isso foi impactante na minha vida, né? E hoje eles fizeram o Instituto Educares lá. Eles têm uma escola de formação de pessoas lá. Uma escola que foi gerada a partir desse projeto, né? Em 2009, a Fundação Mary Pierce começou a trabalhar com o Projeto Alegra. E aí a gente saiu de uma cadeira para 3. Em 2012, o Instituto Cares foi presenteado com o prêmio Paul Harris. Esse prêmio é dado pelo Rotary Club. É o maior prêmio que um não rotariano pode receber, né? E a gente recebeu esse prêmio, e esse prêmio é bem legal, que o que você vai ganhar como prêmio são $2.000. Mas esses $2.000 são transformados em vacinas da poliomielite para ser aplicado no norte da Índia, através da Fundação Bill Gates. Então, o Instituto ganhou o prêmio, mas doou 2.000 vacinas para serem aplicadas na Índia. Isso daí, para mim, foi sensacional. Em 2013, a gente recebeu um outro prêmio, que aí a gente recebeu o prêmio, que foi uma comenda dos bombeiros do estado de São Paulo. Hoje, em São Paulo, é a instituição mais reconhecida pelo público, que é o Corpo de Bombeiros. Então, a gente é comendador pelo Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Nós, em 2015, criamos uma parceria com a Universidade Unip, e aí os alunos vêm estagiar com a gente. Em 2018, a gente formou nossa clínica de saúde, onde a gente criou fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia. Então, saímos da odonto e migramos para tomar um corpo maior, né? E aí, em 21, a gente foi reconhecida como uma das 10 melhores ONGs do Brasil, né? Então, hoje, nós temos esse prêmio também lá na nossa parede. E, ao mesmo tempo, recebemos o apoio da Fundação Dom Cabral, que é a 8ª escola de negócios do mundo, né? Então, hoje nós somos reconhecidos por ele. Em 2022, nós recebemos a parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, a única instituição que o Mackenzie apoia como universidade é o Instituto Cares, né? Pela nossa organização, pelo nosso trabalho, tal. E criamos também o projeto Isaac, que é um consultório odontológico da Zona Norte de São Paulo. Em 2022, nós fomos chamados pela Fundação Dom Cabral a participar do curso deles na Bahia. Então, eu saí de São Paulo, fui dar uma aula lá para eles falaram que gostaram muito da gente, queria a gente junto com eles. Recebemos também o apoio do Instituto Malve, né, que eles deram um programa de aceleramento, semelhante a esse que a gente está fazendo com vocês, e deram apoio também para a gente formar o projeto Alicerce, que é um projeto de geração de renda. E também tivemos apoio da aceleradora local, tá? Agora, com isso, nós criamos algumas coisas para nos dar um norte. Então, nós criamos a nossa missão, que é proclamar o reino de Deus
através da promoção de saúde integral e educação, para a redução das desigualdades sociais da população em situação de vulnerabilidade social. Né? Então, na verdade, a nossa missão é sinalizar o reino de Deus, porque a gente acredita que o reino de Deus veio para transformar as pessoas de forma integral. Né? Então, eu não acredito que uma pessoa educada vá transformar o mundo. Quem transforma o mundo são pessoas que foram transformadas pela luz de Cristo. E essas pessoas têm potencial para transformar o mundo, desde que entendam quem é o reino de Deus e o que Deus fez por ele. Né? Então, como a gente tem essa visão de transformar pessoas de forma integral através da luz do Evangelho de Cristo, possibilitando que se tornem agentes transformadores da sua história e da sociedade. Eu até brinquei, né? Que esses dias, por exemplo, o ditador da Coreia, ele foi educado na Inglaterra. O presidente da Síria, ele foi educado na Inglaterra. E o que acontece? Esses caras se tornaram ditadores, porque não foram pessoas transformadas à luz do Evangelho de Cristo. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas Ale, você só ajuda quem é evangélico? Não, pelo contrário. A maioria das pessoas que eu ajudo não tem vínculo nenhum com a minha igreja. Então, a luz de Cristo tem que espalhar-se em todo lugar. E tanto é que quando eu leio a Bíblia, eu vejo Cristo mais fora da igreja, da sinagoga, do que dentro da sinagoga. Isso é brutal, viu, gente? Isso é brutal. E eu não abro mão da minha missão, da visão e dos valores do Instituto Cáritas. Isso daí são coisas que a gente não negocia. E aí perguntaram para mim, olha, Alexandre, você com essa missão, a visão e os valores, você pode perder patrocinadores. Eu falo, eu só quero ter perto de mim quem entende a minha missão, minha visão e meus valores. Quem não entendeu, eu não quero perto de mim, não. E acabou aí. São coisas inegociáveis. Né? São coisas que, por exemplo, nossos valores, prática da ética cristã, promoção da cidadania, transparência, criatividade, sustentabilidade, a gente não abre mão disso. A gente não abre mão de forma nenhuma. E aí a gente vai discutir no decorrer do curso por quê, tá bom? E aí, a gente tem hoje uma policlínica de saúde funcionando num prédio anexo da igreja. Então, a gente tornou o prédio anexo flex. Né? O que é flex? O salão social da igreja, no dia do atendimento, vira uma clínica de auriculoacupuntura. A igreja, o templo da igreja, vira uma clínica de fisioterapia. A única coisa que não é flexível é a parte de odontologia, porque as cadeiras são muito pesadas, não dá para dobrar. É a única coisa que a gente não dá, mas o resto é tudo flexível. Por exemplo, a sala de terapias integrativas, que hoje a gente trabalha principalmente aromaterapia, é uma sala que no domingo é sala das crianças. E no sábado, a gente coloca as macas e as meninas atendem. Né? Aí desmonta as macas, dobra as macas, guarda, e aí, tranquilamente, gente. Isso tudo funciona. Né? Uma outra coisa muito legal que a gente tem um projeto com geração de renda, que é um projeto patrocinado pela Malve, e que a gente ensina mulheres a fazerem artesanato com as técnicas de crochê para gerar renda. Né? E com isso a gente já está fazendo mulheres sobreviverem dessa produção. E se Deus permitir, é o primeiro projeto que a gente vai levar para João Pessoa.
É o primeiro projeto que a gente vai levar para João Pessoa, isso aqui. Deus vai nos dar força, né? Já estamos implementando em João Pessoa o projeto de inclusão digital, que um presbítero doido levou na mala 7 computadores, uma coisa brutal. Mas isso é uma história longa, né, Léo? Isso é uma história longa. E a gente vai implantar isso. Daqui a uns dias vai estar chegando o livro aí também. No meio do ano, se Deus permitir, eu estou mandando 2 artesãs para dar aula aí. As artesãs vão ficar 20 dias aí dando aula. E se Deus permitir, grandes coisas faremos aí, né? Agora, onde que a gente se encaixa? Aí eu fui buscar aqui, ó, que a ONU tem os seus objetivos de um desenvolvimento sustentável. Com esses projetos que a gente trabalha, olhem quanta coisa a gente se encaixa. Erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. A gente trabalha paz, justiça, instituições eficazes. A gente faz parcerias e meios de implementação, gente. Então, ó, aquilo que começou, todo esse mover de Deus, começou porque eu não tirei férias em um ano. Não tirei férias. E hoje, quando eu vejo que a gente se encaixa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eu nunca pensei isso na minha vida. Nunca pensei isso. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Não minimizem os seus sonhos. Não minimizem. Não minimizem. Por quê? Sonhos que você ajoelha e pede para Deus abençoar, eles vão se concretizar. E o Eterno vai fazer isso acontecer. Então, não são por forças nossas. Não são por força. Porque quando eu chego a alguns números, eu me assusto. Né? Eu não penso que isso aconteceu. Parece um sonho que aconteceu tudo isso na minha vida. Por isso que eu estou chamando vocês para caminhar nessa trilha com a gente. Essa trilha é uma trilha de aprendizado, gente. Aprendizado. Né? Então, nesse primeiro momento, desse primeiro módulo que a gente vai dar, é puramente aprendizado. Né? O segundo momento vai ser um momento de vocês começarem a construir coisas. E o terceiro momento, que é os 3 módulos, no terceiro momento a gente vai construir seus projetos. Mas aí vocês já vão ter que ter passado pelo básico, pelo intermediário e pelo módulo avançado. Né? Então, eu estou convidando vocês a fazer parte dessa trilha. Né? Vai ser uma trilha muito enriquecedora, que vocês vão fazer conexões, que vocês vão estar junto com gente boa do mercado. Né? Vocês vão conhecer pessoas de fora do Brasil, de dentro do Brasil, pessoas de alto rendimento, que vocês vão ficar espantados no que vocês vão aprender. Né? E aí, eu queria deixar essa última frase, decodificar essa frase com vocês. O nosso bem maior de graça pela graça. Então, eu vou falar para você qual é o bem maior que você tem na vida. O seu tempo. O tempo é uma coisa que é o nosso bem maior. É o nosso bem maior. Então, quando a gente doa o tempo para outras pessoas, a gente está fazendo o que de melhor a gente pode. Por que a gente faz isso? A gente faz de graça. De graça. Quando a gente se torna voluntário em projetos sociais, a gente faz tudo de graça. Mas por que a gente foi impactado pela graça de Deus? Deus impactou nossas vidas
pela sua generosidade. E essa generosidade faz a gente acreditar nisso. Esse slogan foi doado para mim pelo cara de marketing da Toyota. Ele visitou meu site e falou, olha, o que vocês fazem me impactou. Então, eu quero doar um slogan para vocês. O nome dele é Eugênio. Eu quero doar um slogan. Aí ele falou, o nosso bem maior de graça pela graça. Isso, cara, eu falei, por isso que seu nome é Eugênio. Eu nunca ia pensar em fazer um slogan desse. E ele trouxe isso daí para a gente. E eu espero que vocês façam a mesma coisa na vida de vocês. Que entreguem o que vocês têm de melhor. O teu bem maior. Porque Deus impactou já a vida de vocês. Só por vocês estarem hoje aqui, já é um impacto brutal. Só por estar hoje aqui. Eu aposto com qualquer um que você não vai sair desse início como você entrou. Né? Mesmo que a minha tela esteja piscando, esteja muito louco, é emoção, até o computador está emocionado. Mas Deus tem trabalhado na nossa vida de forma maravilhosa, gente. Maravilhoso. Né? E eu queria dividir isso com vocês, trazer esse chamado para vocês, né? Que vocês se entreguem, que vocês reconheçam que Deus tem grandes coisas para fazer em vocês e através de vocês. Né? Que Deus trabalha nessas duas vertentes na gente, em nós e através de nós. Né? Então, vamos nos colocar de joelho, vamos orar acreditando que Deus vai impactar João Pessoa, que Deus vai impactar Minas, que Deus vai impactar o Jardim Marília, que vai impactar o Parque Savoy, que vai impactar um monte de lugar, né? Através da gente. Amém, irmãos?